Seja muito bem-vinda, Mulher de Negócios, a mais um episódio do MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios. E hoje eu vou apresentar para vocês mais uma integrante do nosso clube e você vai amar a história delas, então fica aqui com a gente. Mas antes, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam, as empresas que apoiam esse movimento, o movimento do empreendedorismo feminino. Vamos começar pela Nailma, NS Acessórios, que é uma das nossas integrantes, ela está com a gente desde o começo e a gente honra muito o trabalho dela. Então, se você é aqui de Florianópolis e é mulher de negócios e precisa de acessórios para elevar a sua autoestima, comunicar o seu valor, a sua mensagem, a Nailma pode te ajudar com os acessórios incríveis dela. O link tá aqui na bio. E também o Bananecos, que é o nosso estúdio de podcast aqui em Florianópolis, onde você, mulher de negócios, tem 10% de desconto nos serviços deles. Então, toda a questão de audiovisual, esse conteúdo incrível, esse áudio incrível, essa luz, tudo você pode ter esse acesso. Sendo mulher de negócios, você tem esse cupom de desconto, o link também está aqui na bio. E a Ana Paula Sebastião, que é a nossa auditora fiscal médica. Ela ajuda médicos a recuperarem dinheiro que ia ser perdido, que ia para o ralo, através da auditoria médica, auditoria fiscal médica. Tá certo? Mas hoje eu vou contar a história de outra mulher de negócios, uma mulher de negócios que mora aqui em Florianópolis, mas ela é de Porto Alegre, ela é gaúcha. E seja muito bem-vinda, Andriele. Muito obrigada, Paola. Estou muito feliz com o convite. Obrigada ao clube por me proporcionar esse convite maravilhoso. Estou muito feliz por estar aqui. Perfeito. Eu que estou feliz de ter uma especialista em finanças para negócios digitais. Afinal de contas, eu sou o seu perfil de cliente ideal, eu sou o negócio digital e as nossas mulheres também são. Então, as dicas que você vai trazer aqui hoje, né? Eu acho que são muito além de dicas. É um conhecimento empírico que pode salvar negócios. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de finanças, as pessoas têm medo, né? Mas antes da gente falar dos medos e de tudo, deixa eu falar um pouquinho aqui de você, né? Você tem uma empresa que é a Favo Gestão Financeira e você é prova viva que a gestão financeira pode fazer com que a gente tenha uma vida mais leve, empreenda com leveza, que afinal de contas é para isso que a gente consegue... É para isso que a gente se organiza, né? Para a gente poder viver uma vida melhor, uma vida mais leve. E eu quero saber das suas crenças. Você acredita que o dinheiro, ele é uma ferramenta para quê? Liberdade, né? É poder de escolha, é decisão, é conforto para nós e para a família, é realizar sonhos. Então, é isso. O dinheiro é o caminho, é o como a gente consegue realizar tudo. Não existe a possibilidade de tu estar pensando se tu vai ter comida no outro dia. Então, assim, o dinheiro, ele vai te trazer essa leveza, né? Então, se tu tem a segurança financeira, tu consegue tomar decisões claras com tranquilidade. Então, é um bom caminho tu olhar para o financeiro. Perfeito. É um bom caminho e é um caminho justo e é um caminho necessário, né? Para quem tem negócio, para quem empreende no Brasil. E hoje a gente vai falar muito mais sobre isso para você, mulher de negócios, que está iniciando ou você que já tem um negócio robusto, porque cada negócio ele tem dores diferentes em cada nível. Perfeito, né? Isso mesmo. E, Andri, conta pra gente, como é que começou a sua paixão por essa área dos números que muita gente tem aversão? Então, eu tenho 20 anos de financeiro já. Comecei como estagiária num escritório de advocacia. Na verdade, já trabalhei em escritório de contabilidade. Sempre foi envolvida com números, né? Minha carreira desde sempre. E lá em 2010, talvez 2012, aí eu já estava bem envolvida com o financeiro, passei a entender melhor os números. Eu sou formada em administração e gestão de projetos, então a minha carreira passou também pela administração de escritórios, e nos últimos, 18 anos, eu foquei em prestação de serviço. Nos últimos 4 anos, eu foco em empreendedores digitais. Então, assim, a história dos números sempre esteve na minha vida, só que como tudo vai mudando, o mercado está mudando o tempo todo, a gente também vai se atualizando. Então, nos últimos 4 anos, eu e a Favo, a gente está focado em trabalhar com clientes do digital, porque como é um mercado novo, as pessoas não têm base do financeiro, eles não têm aonde olhar. Então, assim, eu vejo uma necessidade gigantesca hoje no mercado de direcionar os profissionais dessa área mesmo, de prestação de serviço, de infoprodutor, para olhar mesmo para o seu negócio de uma forma profissional.
né? Então, a minha carreira, ela vem passando por vários tipos de empresa diferente, mas o nosso foco hoje é na gestão financeira de infoprodutor e negócios digitais. Uau, 20 anos, tendo essa experiência profunda em várias áreas. Isso faz com que você fique ainda mais, tenha mais ferramentas para poder ajudar os seus clientes. Isso é muito valioso. A minha história é assim também. Eu já fui videomaker, já fui gestora de projetos, gestora de anúncios, gestora de estrategista digital. Tudo isso fez com que eu consiga, hoje, entregar muito mais resultado com muito mais segurança. Então, muito incrível essa jornada. Eu tenho certeza que muitas mulheres de negócio vão se identificar. E isso que você falou sobre a questão da segurança e da liberdade, muitas empresas, elas se confundem, né? Na hora que a gente tem o pessoa física e o pessoa jurídica. E na hora da gente lidar com dinheiro, as pessoas têm muitos medos para conseguir separar, lidar. E o mercado digital, que é o que você lida hoje, é um mercado muito novo. Então, tudo está se estruturando ainda e tem muitas leis novas. Então, as pessoas se perdem, porque não é um mercado tradicional, tem as suas leis, certo? E a gente tem também as regras e a forma de conduzir um negócio que é digital, porque tem a questão de produto, tem a questão da tributação, certo? Perfeito. E o que eu vejo, Andri, são negócios que têm a questão da contabilidade, porque é obrigatório, mas não tem a gestão financeira, certo? Como que você enxerga isso? Então, quando o cliente chega para nós, 99% das vezes ele diz, mas eu tenho um contador. Como se fosse o suficiente. Como se fosse o suficiente. É necessário, porém não é suficiente. Não é o suficiente. E assim, o contador, ele trabalha com o passado, com o que já aconteceu. Então, quando tu entrega as informações para a contabilidade, tu tá entregando o que já foi dito, o que já foi feito. E a gestão financeira não, ela trabalha olhando o presente e o futuro. Então, através da gestão financeira, tu consegue fazer um planejamento, tu consegue ver estrategicamente o teu negócio. Então, se não tiver gestão financeira, se você ainda estiver usando planilhas financeiras ou, às vezes, assim, bloco de notas para anotar o que foi pago, não vai resolver, tu não vai conseguir crescer o teu negócio, não é uma estrutura saudável para o teu negócio. É perigoso, na verdade. Perigosíssimo, perigosíssimo. Eu já atendi, como eu tenho muito tempo de mercado, eu já atendi empresas, assim, que eu identifiquei mais de R$500 mil em fraude por causa da bagunça que estava no financeiro. Já consegui reestruturar, inclusive dentro da Favo, a gente conseguiu reestruturar empresas que estavam com R$800 mil de inadimplência. Então, assim, se não tiver uma gestão financeira qualificada, organizada, olhando o presente e o futuro, não adianta ter uma contabilidade só por obrigação. Eu fico pensando quantos negócios não quebram por essa questão dessa negligência que as pessoas têm com essa questão financeira. E é o que eu sempre falo sobre investimento. O barato sai caro. Então, o custo de você terceirizar, que hoje a gente tem essa possibilidade incrível, que é terceirizar profissionais, né? Por exemplo, a sua empresa, você é sênior no que você faz, especialista. E mulheres de negócio podem te contratar pagando um valor, muitas vezes, de um júnior. Não é mesmo? Porque é um serviço terceirizado e vai ter toda a sua senioridade e o seu cuidado e a sua expertise nisso, né? Para poder gerar esse resultado. Ou seja, não é só sobre controlar riscos, mas é sobre também prever um futuro com mais previsibilidade, mais lucratividade, que essa pessoa possa ter a paz de espírito de um negócio que ele anda, ele flui. E as finanças, a gente fala de negócio, a gente está falando de energia, de pessoas e de dinheiro. Perfeito, tu falou tudo, Paula. O que eu percebo, assim, é que muitas empresas com um potencial gigantesco fecham porque eles simplesmente não olham e não dão o devido valor para o financeiro. Então, a Favo, ela vem com o objetivo de descomplicar o financeiro. Então, assim, a gente traz uma comunicação mais leve, mais assertiva no nível do cliente. Não adianta eu chegar aqui para ti e trazer um monte de palavras rebuscadas que o cliente não vai entender. O famoso tecnês. O tecnês. Fazer um monte como é que chama? Bordões técnicos aqui, né? E o cliente não entende, o cliente não precisa entender, ele precisa entender do negócio dele. O que acontece é que ele fica soterrado de burocracia, e isso é em todos os lugares. Não consegue, como ele não domina o financeiro, ele não tem a técnica, ele fica soterrado de operacional e no que ele é bom mesmo, ele não consegue evoluir. E as empresas fecham. Aí o profissional fica frustrado, quer voltar a ser CLT, porque ele não soube como evoluir a empresa dele. E isso faz com que várias empresas fechem, consequentemente,
a gente acaba vendo esses números crescerem cada vez mais, né? Então, o foco no financeiro, a Favo veio exatamente para isso, para que a gente, como profissional, consiga trazer de forma terceirizada para as empresas esse trabalho operacional, porque a gente também entende que quando a empresa está começando, quando a empresa está se estruturando, o custo de um CLT é muito grande. Então, a gente consegue, terceirizando isso através do nosso serviço, a gente consegue que fique mais acessível para o cliente e ele consiga se organizar e crescer. Então, a gente já pegou muitos clientes que estavam assim, à porta de fechar, assim, com o pé na porta. A gente reestruturou tudo, reorganizou e hoje o cliente está muito melhor, está saudável, está com reserva de emergência. Olha só. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar olhando para o financeiro. Olha, eu trabalho com digital, vendas e já aconteceu comigo, tá? De clientes, empresas desestruturadas quererem vender muito e você até vende, só que o dinheiro não fica, o dinheiro vai pro ralo. Então não adianta você ter uma consultoria de marketing, um marketing muito estratégico e você não ter uma gestão financeira, porque senão você vai investir muito em anúncio, o Facebook vai ganhar, todo mundo vai ganhar, menos você, o seu dinheiro vai embora, porque a gente tem que ter essa clareza no nosso negócio. E muitas mulheres de negócio, Andri, enfrentam você sabe muito bem, né? Essa dificuldade, esse desafio de delegar. E as finanças são vistas como esse lugar de que é de confiança, eu tenho que delegar para alguém de confiança. E acaba aquela questão perigosa da mulher de negócios ficar sobrecarregada, querer fazer tudo e não dar conta de nada, sair da sua zona de genialidade, como você disse, né? Mas, enfim, esse universo ele é muito conhecido por nós que trabalhamos, que somos empreendedoras, somos empresárias. Mas eu quero saber, se fosse para você listar os 3 maiores riscos, assim, que não ter uma gestão financeira traz, quais seriam eles? Principalmente, o mais impactante é tu fechar a tua empresa, né? É um risco real. As pessoas acham que é drama, sensacionalismo. Não é. É um risco real e, assim, muita gente endividada. Então, se eu pudesse listar, esse tá no topo. Depois, a questão de fraude. Então, às vezes, tu tá no meio da bagunça, não percebe, e às vezes tu paga um boleto errado. Às vezes não é nem pessoal da equipe, não tem a ver com isso. Tem a ver com muito boleto falso chegando, Pix de cobrança que não existe, então a fraude está o tempo todo aí, por isso que a gente tem uma equipe qualificada para verificar tudo que sai da conta dos clientes. Então, esse é um risco real também, o segundo risco. É e tão o terceiro, grande que tem um setor na sua empresa que cuida de para fraude. fazer a avaliação de fraude, sim. Perfeito. E aí a gente tem o terceiro risco que ele é tão grande quanto os outros, né? Que a gente entra nessa parte de estagnar a empresa. É como tu disse, a cliente vende, ela tá lá, investiu em tráfego, investiu em social media, investiu um monte, vendeu bastante e aí ela não tá tendo lucro. Isso é muito comum. E aí, isso pode ter vários motivos. Ou o custo dela é muito alto, ou ela está precificando errado. E acontece com muita frequência, Paola. O cliente vai lá, acha que está sensacional, vendendo o serviço dele. Tô cobrando R$300 a minha hora, só que o custo dele é 290. Então, isso é muito comum. Por isso, a gente precisa olhar para o financeiro diariamente. Perfeito, perfeito. Isso, Andri, que você trouxe é muito importante, porque eu não trabalho na área das finanças e eu sinto, eu que trabalho na área do marketing, que é a geração de demanda, eu sinto no meu negócio esse colateral da falta de organização financeira deles. E a gente tem várias crenças, né, que impossibilitam os negócios de crescerem simplesmente por não delegar, por achar que é um gasto e não um investimento. Uhum. E é um serviço que se paga. Assim como marketing se paga, não adianta você ter só marketing sem ter a gestão. Então, são serviços que se complementam. Um negócio estruturado, sem estar estruturado, não vai crescer. Uhum. Então, são todas essas frentes, não é mesmo? E uma coisa que você falou sobre a questão da bagunça e a questão das fraudes, é aquela cultura brasileira que as pessoas estão acostumadas, né? Então, é normal, né? Uhum. É comum, mas não é normal. normal. E aí a gente vê as empresas caindo nessa cilada, que é uma cilada real, que eles vão indo, empreendendo, mas cada vez está mais desafiador. O mercado está se sofisticando, a concorrência está aí, as empresas estão se estruturando, e se você não se estruturar, eu vou te sinto dizer que você está correndo altos riscos justamente de quebrar. E como a Andri falou, ela já viu várias empresas quebrando e até melhor, né? Você impediu que elas quebrassem. Então, esse papel que você tem feito é um papel realmente no micro que vai para o macro, que é
nacional na questão do empreendedorismo, de ajudar essas empresas, pequenas, médias e grandes, porque a gente viu ano passado Magazine Luiza, vários cases de fracasso, de insucesso pela questão das finanças, não é mesmo? Perfeito. Tu trouxe uma situação agora que é muito real, principalmente para o infoprodutor, tá? Ótimo. Ele trabalha com o lançamento, ele investe um monte e aí foi lá, fez 6 em 7. O sonhado 6 em 7. O sonhado 6 em 7. Pois bem, não administrou nada, não organizou as finanças, investiu um monte no lançamento, contratou equipe e ele não sabe quanto ele tem para pagar no mês seguinte. Mas ele fez 6 em 7, então Ganhou ele a plaquinha acha... da mentoria. Tá assim, no topo. Então ele acha que agora nunca mais ele vai fechar as portas. E não é assim que acontece. É muito mais comum do que vocês imaginam. Ele cresceu tanto em um mês, em um lançamento, que ele não sabe como administrar nos próximos 2, 3 meses. A educação financeira dele não evoluiu junto Não evoluiu com o mesmo o ponto. dinheiro. Por isso que ele perde muito dinheiro. Perfeito. Então, assim, acontece muito. Ou agência de coprodução que tem 3, 4 lançamentos rodando junto, que se mistura ali quem é a equipe de quem, qual despesa foi para qual projeto. Tem muito lançador, muita agência de lançamento que faz lançamento junto de 3, 4 experts e não percebe que 2 deles não estão lucrando. Então, se a gente não consegue olhar para isso, separar as finanças por projeto, por categoria, por centro de custo, tudo isso que parece muito difícil de fazer é o que vai salvar o teu negócio. Perfeito. Então, são esses detalhes que um especialista em finanças vai fazer toda a diferença no teu negócio. Inclusive para um alerta de: eu preciso parar esse projeto imediatamente. Porque se tu não tiver lucro naquilo ali, por que tu tá ali? Toda empresa precisa de lucro, senão fecha as portas. Então, a gente vem nesse propósito mesmo, de descomplicar as finanças. A Favo vem para organizar a bagunça de um jeito fácil, acessível. Não é para complicar, é para facilitar. Para que o empreendedor possa olhar para os números e aí poder tomar decisão. Posso seguir por aqui, não posso, posso investir mais, tenho que investir menos. Então, o poder das finanças é para que a gente tenha a liberdade de escolha. Perfeito. Né? Vou evoluir minha empresa, vou abrir uma filial, não vou investir numa mentoria. Só que tu não pode ficar cego. Sem informação, tu fica cego. Exatamente. Eu sempre falo que é muito diferente você vender na internet e você ter um negócio sólido, com previsibilidade, lucro e que dá paz de espírito. Que a paz de espírito vem com muito trabalho, nesse trabalho árduo da estruturação, na coisa chata, no que tem que ser feito. E é muito incrível ter uma empresa que é focada para negócios digitais, porque isso que você falou é o cenário total do brasileiro que olha para a internet e fala: aqui achei minha mina de ouro. E você trabalha muito para conseguir um resultado fora da curva, porque tá difícil. E quando você consegue, você tá olhando para o número, não tá olhando para gestão, você acaba realmente perdendo oportunidades. Até porque o digital não é terra sem lei. Então, muitas pessoas entraram ali para construir negócios achando que não tem imposto, que não vai dar nada, que não tem tributação, que não precisa estruturar. Negócio digital é um modelo de negócio que muitas pessoas não sabem conduzir, por isso quebram, por isso não tem sustentabilidade. Empresas, como você falou, lançadoras que não conseguem dar conta dos números. E tem essa questão da coprodução, né? As plataformas digitais, Qify, Hotmart, Hero Spark, elas fazem ali a questão da gestão da tributação. Só que e o resto? Né? O Facebook também faz, mas e todo o resto? Então, se você não tem alguém, justamente uma empresa especialista nessa questão, que sabe para onde olhar, você vai deixar dinheiro na mesa. E essa é a função, né, Andri? Conta pra gente, qual que é a diferença da consultoria e da gestão financeira? Então, na consultoria, a gente aponta aonde a empresa pode melhorar, né? Quais são os pontos, aonde investir, em quais ferramentas investir. Então, a consultoria, ela é a porta de entrada para assim, não tô perdido, não sei por onde começar. Começa pela consultoria. Que solução incrível. A pessoa, você que tá em casa, você não tem mais desculpa para não ter uma gestão financeira, porque a consultoria é um ponto de partida, né? Perfeito, é isso. Então, normalmente, quando a empresária, a empreendedora quer começar, não sabe, tá na bagunça, começa pela consultoria. Então, a gente vai colocar a luz nesse problema, a partir daí você pode começar a tomar decisões. A gestão financeira, ela é para mão na massa.
Ela é para aquele empreendedor que está completamente sem tempo, que está desorganizado, que vende e não vê o dinheiro nunca. E muitos que não conseguem nem tirar salário. A empresa está rodando, está funcionando, tem equipe, não tem salário. Então, a gestão financeira, ela vem para mão na massa, organizar isso e te trazer os números. Então, a nossa equipe faz 100% do operacional. Essa preocupação de cuidar o que tem para pagar, tributação, imposto, tarifa, organizar banco, fazer fechamento financeiro, tudo isso é responsabilidade nossa, porque a gente faz o operacional e ainda te entrega a análise dos números. Então, a gestão financeira ela é bem completa. Nossa, os dois maiores recursos são tempo e dinheiro. E a gente sabe que tempo vale mais que dinheiro, porque dinheiro volta e tempo não. E essa questão de você poder delegar um time inteiro, você tá deixando de ter dor de cabeça com contratação, com treinamento, com fraude, com amadorismo, por um valor muito simbólico perto de tudo isso e fora o resultado que você vai ter no longo prazo, né? Então, isso que a gente está falando aqui é maturidade de negócio, que muitas empresas ainda estão engatinhando e estão achando que, vamos assim mesmo, o Brasil assim, né? Eu falo que empreender não é Agostinho Carrara, a gente tem que parar com essa cultura de vai empurrando e vai... Porque o que acontece? Os nossos pais muitas vezes não tiveram essa educação financeira. A educação financeira no Brasil é muito falha. A educação empreendedora no Brasil está começando agora. Então, fica com nós essa responsabilidade de gerar esse conteúdo para dar aumento de consciência. Mas é importante falar uma coisa: conteúdo gratuito não gera resultado. Conteúdo gratuito gera aumento de consciência para você tomar a ação que você precisa para o seu negócio. Porque, afinal de contas, é através dessas ações que o seu negócio vai ter resultado. Não adianta só, tá, entendi. Não, você tem que fazer uma consultoria, você tem que fazer uma gestão. E aí você escolhe. Se você não está pronto se o seu negócio não está pronto, se você está inseguro, não pode fazer uma gestão, que a gente sabe que vale muito a pena, porque você delega tempo, e tempo é valioso para você poder focar no que importa no seu negócio. Comece uma consultoria. Afinal de contas, é ali que você vai ter clareza. Eu fiz uma consultoria no começo do meu negócio e me deu uma clareza gigante. Eu pude começar a pensar em aposentadoria, que a gente acha que empreendedor não aposenta. Pelo amor de Deus, se a gente não pensar na aposentadoria, não vai ser o governo que vai pensar. Exatamente. Então, olha só o potencial que tem. Cara, eu falo, é paz de espírito. Realmente é paz de espírito. Bom, mas me fala uma coisa. Para quem que é cada serviço, Andri? A gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos deixar mais claro ainda. A consultoria é para quem está começando, a gestão é para quem quer delegar, quer ter mais tempo, quer focar no que importa. Mas a questão financeira, como que você enxerga isso? Para quem é cada serviço? Na verdade, a gestão financeira é para qualquer um que empreende, né? Então, assim, se o teu negócio é um pouco menor, a gente foca na gestão financeira e pode olhar para a parte de precificação. Como consegue lucrar mais? Às vezes, tu não precisa vender mais, só tem que ajustar a tua precificação. Então, assim, a gestão financeira, ela é para todo mundo que empreende. Ela pode organizar muita coisa. A gente pode trabalhar em cima de estratégia de crescimento, em reserva de emergência, né? Organizar. Daqui a pouquinho, tu tá pagando imposto sem necessidade por nota emitida errada, bitributação. Então, a gestão financeira ela é para todo mundo que empreende. E, claro, dependendo do porte da tua empresa, a gente tem um pacote maior, mais robusto, ou um pacote mais enxuto para atender as tuas necessidades. Então, não quer dizer que porque tu é MEI, por exemplo, tu não precisa de gestão financeira. Muito pelo contrário. Se tu é MEI, a ideia de todo mundo é o quê? Ganhar mais. Crescer sempre. Então, a gente também atua nessa área de o que a gente precisa fazer para vender mais ou para faturar mais, organizando isso, para que também, se necessário, tu desenquadre do MEI. Ou quais são as estratégias para isso, né? Então, independente do porte, o que vai definir se é para ti ou não é justamente o momento da tua vida. Né? Tô com tempo, vamos fazer uma consultoria e tu consegue tocar, a gente te mostra ali por onde tu tem que ir. Mas não tenho mais tempo, já tô assim, saturada, tem muita coisa para fazer, aí delego o financeiro. Perfeito. Até porque a gente sempre fala que negócio que não cresce tá morrendo. Na verdade, então, eu falo que o combustível do empreendedorismo é a ambição. E para nós mulheres, a ambição, a gente trabalha muito isso no Clube Mulher de Negócios, porque vem da questão da permissão. Eu não posso ser ambiciosa, ambição e ganâncias se confundem. Então, a gente trabalha muito aqui a questão da mentalidade, dessa questão da ambiência e da ambição, para que você esteja numa ambiência onde você tenha referência de mulheres que são ambiciosas, mas que são honestas, que estão fortalecendo uma outra. E, afinal de contas, isso é bom para o mercado, isso é bom, a gente merece.
né? É Com bom para nós, certeza. é bom para os nossos. E assim a gente vai conseguir ajudar o empreendedorismo no Brasil como um todo. Mas, Andri, conta pra gente. Na questão de qual é o maior benefício para terceirizar as finanças para uma pessoa que ainda não desbravou esse universo maravilhoso de ter tempo e tranquilidade. Qual que é o maior benefício, na sua opinião? Principalmente o tempo. Assim, eu atendo mães que não sabem como conseguem empreender e, assim, dá uma virada de chave na vida delas. Como tu falou no começo, o tempo ele não volta. Então, às vezes, tu fica ali super preocupada e como tu não tem excelência na área financeira, tu demora muito mais tempo do que o ideal. Então, tu perde tempo de vida, literalmente tempo de vida, fazendo uma coisa que tu não é especialista, levando 3, 4 vezes do tempo de que um especialista levaria. Então, assim, o maior benefício é o ganho de tempo, com certeza. E aí vem outros benefícios que para mim são tão bons quanto a questão de qualidade de vida, porque tu deixa de ser extremamente estressado, preocupado com dinheiro. Consegue ter também a parte de estruturação. Então, pensar melhor no teu negócio, com calma, pensar em estratégias. Porque quando a gente está sobrecarregado, não adianta. A gente não consegue pensar, muito menos fazer um planejamento. A necessidade acaba com a estratégia. Então, quando a gente está na necessidade, naquele modo empreendedora sobrevivente, que existem dois tipos de empreendedora. Empreendedora que prospera e empreendedora sobrevivente. A empreendedora sobrevivente é aquela que não delega a sua gestão financeira, que não sabe o que está pagando, para onde o dinheiro está indo, que faz tudo, que não tem tempo, que está sempre preocupada. E, cara, a gente sabe... Eu já passei por isso, eu já fui essa mulher. Fui aprendendo, a gente vai amadurecendo no empreendedorismo. E... não vale a pena. A questão da paz de espírito que é roubada de nós, a insegurança, questão de falta de informação e falta de ajuda, né? A gente não dá conta de fazer tudo no negócio. E se a gente quer crescer, a gente não vai crescer sozinho. A gente precisa crescer com pessoas, porque como já que uma empresa não vai, se ela não cresce, ela está morrendo, a gente tem que pensar em crescer e logo, sempre amanhã, ano que vem, mês que vem, a gente vai estar maior, com a capacidade financeira maior, que a gente precisa, só vai aumentar a necessidade de gerir esse dinheiro, não é mesmo? Perfeito. Então, a gente precisa ter noção disso e essa educação financeira, essa consciência e entender qual que é o jogo e jogar o jogo com as regras dele, senão a gente vai ter que realmente voltar para o CLT e não tem pesadelo maior para empreendedora. Que tem que voltar para o CLT. Eu acho que assim, você prefere quebrar ou ir para o CLT? A gente tem tantas histórias hoje de pessoas que quebraram e voltaram muito maiores por causa dessa questão do desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui no clube também, da mentalidade, etc. Mas acontece que quebrar tem a consequência de voltar a trabalhar para alguém num sonho que não é meu, em algo que eu às vezes não acredito, ou acredito, mas não é o meu sonho. Então, eu acredito que nós, empreendedoras, nós somos libertárias e revolucionárias, né? Principalmente nós mulheres, que foi negado para nós o direito de trabalho por muitos anos. Só até 60 anos atrás a gente não tinha direito de trabalhar, de ter dinheiro, de movimentar dinheiro. Então, olha só como tudo isso é novo para nós, né? Então, tem essa questão da permissão, tem a questão do merecimento. E agora a gente está tendo referência de outras mulheres que, como você, ensinam outras mulheres a como ficar tranquila, né? Não é eu vou te ensinar finanças, muito melhor que isso, eu vou fazer por você. Exatamente. Isso é muito maravilhoso. Muitas mulheres precisam desse serviço, todos os negócios precisam. Precisam. Mas as mulheres ainda mais. Bom, você já disse pra gente como é possível fazer com que a gestão financeira ajude a gente a empreender com leveza. E você é uma empreendedora, começou a empreender. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada empreendedora. Então, também saí do CLT, também fui aquela mulher que burnoutou. Então, assim, no meio da pandemia, resolvi sair do CLT. O que eu fui fazer? Artesanato. Eu pensei, prefiro ganhar minha vida na praia. Fazendo as artes Fazendo arte na praia, exatamente. Então, foi exatamente assim, foi literalmente assim. Então, em 2020, larguei minha carreira e fui fazer minha arte na praia, aqui em Florianópolis. E muito feliz, depois deu super certo. Depois de um ano trabalhando para mim, fiz vários cursos, desenvolvi, entrei para o ramo de infoprodução. Comecei a dar curso Uma mulher de negócios. Uma mulher de negócios. Pensei, preciso escalar o meu negócio, né? Então, comecei a ensinar outras mulheres. A partir daí, percebi que eu não conseguia planejar e fazer conteúdo ao mesmo tempo. Eu não conseguia dar atenção para as alunas e produzir conteúdo. Eu não conseguia entregar meu produto ou estudar mais porque eu não conseguia delegar. Então, eu também passei por isso. Então, foi 2020,
fui aprendendo e me desenvolvendo para sair do CLT. 2021, estudei muito sobre o meu negócio. 2022, foquei em ser infoprodutora. Final de 2022, eu surtei de novo. Eu pensei, se eu não delegar, eu vou fechar meu negócio. E aí eu resolvi o quê? Ir para os bastidores. Eu tinha já, nessa época eu tinha 20 anos, 18 anos já de financeiro. Eu já conhecia, eu já sabia como funcionava, mas eu não conseguia fazer as duas coisas. Então eu pensei, vou ir para trás das câmeras, que funciona bem. Então, a partir daí, a chave virou para mim, porque eu conhecia os números, eu sabia como jogava o jogo, eu já tinha estado na frente das câmeras, e aí tudo mudou para mim. Porque eu entendia o que o infoprodutor passava, como era estar do outro lado, e eu fui pegando o que eu não tinha conseguido fazer para mim, sendo uma pessoa só. Perfeito. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com infoprodutores, já com a minha bagagem de financeiro, de todo esse período de financeiro, e as coisas começaram a se encaixar. E eu trabalhei com grandes nomes do mercado, e sou muito feliz por isso, sou muito orgulhosa por isso. E hoje eu trabalho, então, por trás das câmeras, Nos bastidores, ajudando outros negócios a crescer. Perfeito. Muito, nossa, inspiradora essa jornada, de verdade, porque você passou por várias fases ali do empreendedorismo, do digital também. Porque a gente aprendeu, a gente está crescendo junto com o digital, então a gente está se estruturando junto com ele. E o digital, ele tem uma cilada também, que a gente sempre fala aqui, que é a questão da gente se sobrecarregar com a quantidade de trabalho, a gente achar que a gente é robô, querer acompanhar o algoritmo, querer acompanhar a produção de conteúdo insana. Eu sei que o artesanato é um hiper nicho ali no digital, porque tem muitas pessoas que gostam. Minha mãe é artesã, ela nunca foi pro digital, mas ela é uma artista plástica, assim, sabe? Nossa, eu sou fã do trabalho dela. Ela, nos anos 80, ela aparecia em revista, etc. Mas muitas pessoas não foram pro digital. As que foram, ganharam um mercado incrível. Então, por isso, fora a sua habilidade, né, manual... Essa sua postura de mulher de negócio, seu conhecimento de números fez com que você pudesse prosperar muito mais rápido nesse mercado, né? Fora a sua postura executora de ir para o digital e transformar o artesanato, que poderia ser o início, uma terapia para você lidar com o burnout, num negócio, né, novo naquele momento. E, novamente, mais um negócio que é essa questão de você absorver a demanda do mercado, que é as finanças para negócios digitais, que é uma demanda totalmente necessária, porque, cara, o dinheiro está mudando de mão. A gente sabe que até 2025 a gente vai ter milhares de novos milionários, 500 mil novos milionários, se não aumentou. E o digital é um grande protagonista disso. Então, a economia está descentralizada, o dinheiro está no digital. E quem é que está ali nos bastidores? Quem são as pessoas e empresas? Que expertise que eles têm para poder lidar com isso, né? E a questão é fácil você fazer dinheiro no digital. O difícil é você continuar fazendo e manter esse dinheiro com você. Ter uma reserva de emergência e tudo mais para fazer com que você possa prosperar além do lucro, que é o que a gente fala sobre qualidade de vida, sobre a questão da paz de espírito, de ter saúde, de ter tempo. E, de verdade, você não vai conseguir isso sozinho. Se você quer fazer isso sozinho, não existe promessa milagrosa, não existe. Existem alguns modelos de One Business Person, já ouviu falar sobre isso? Só que eles têm gestão, e a gestão ela tá ali junto com a parte administrativa, porque quando a gente fala de One Business Person, a gente tá falando da equipe de execução, da entrega, mas todo negócio tem que ter essa questão da gestão. Então, conta pra gente então, Andrea, quais são os sintomas das mulheres de negócio que estão sobrecarregadas, que estão ali, ó, que você chega pra você e você fala, olha, por esse sintoma eu já sei que essa pessoa tá com as finanças bagunçadas. O estresse. Sempre estressada, não vê o dinheiro, então já chega reclamando que eu não sei cadê meu dinheiro, eu vendo e não sei por onde começar. Normalmente, a maioria das vezes também, reclama que não tem tempo para família, mas assim, a maioria das vezes, ou eu trabalho, já não tiro férias. Nossa, que não tira férias, então é muito comum. Não consigo tirar férias desde que eu abri meu negócio. Já faz 2, 3, 4 anos que eu tô soterrada aqui, não consigo fazer nada. Então, esses são os principais sintomas. É a falta de tempo, a infelicidade, o estresse. E tu já sabe que é tudo reflexo da desorganização financeira. Olha, isso que você tá falando é incrível, porque são sintomas silenciosos. Não tanto, né? São silenciosos no sentido de que tudo isso tá errado.
Só que é aquela questão da cultura que foi normalizado o empreendedor ser bagunçado, de é comum ter dívida, de que você não vai conseguir ter paz de espírito ou você não se importa mais com aquilo. Então, quando a gente fala de nós mulheres, esse sintoma de não tenho tempo para estar com a minha família, afinal de contas, as mulheres trabalham muito para dar qualidade de vida para os seus filhos, para si, para ter mais tempo de qualidade de vida com eles, né? Muitas mulheres, isso é interessante da gente falar. Eu vejo muitas mulheres que trabalhavam no negócio local, empreendiam no negócio local e foram para o digital para poder estar mais tempo com os filhos. Você deve ter vários clientes nesse sentido, né? E aí tá cilada, né? Aí tá cilada, porque se você não tá preparado e você não tá preparada para esse jogo, que é o digital, que ele tem as suas regras também, você vai surtar igual, só vai mudar o ambiente, você vai surtar igual. É porque o digital, ele é um estilo de negócio também, né? Essa história de dinheiro fácil, ela não existe. Ela não existe. Então, como a gente estava falando antes, por mais que tu faça um 6 em 7, ele precisa ser mantido, ele tem que ser organizado. O faturamento não quer dizer lucro. Total. E e as pessoas não percebem, principalmente quem está chegando agora. Eles acham que porque eu faturei muito, eu tô lucrando muito. E às vezes tu tá faturando super bem e tu tá no prejuízo. Então, as pessoas, principalmente quando não tem uma educação financeira, quando não tem um acompanhamento, quando não tem, às vezes até um mentor, alguém que já esteja no jogo para te sinalizar isso, dizer, não, só um pouquinho, olha para isso, porque tu pode estar falindo mesmo lucrando 6 em 7. Aliás, lucrando não, né? Mesmo faturando 6 em 7. E esse é meu grande inimigo em comum, assim, que eu tenho no meu negócio, que são as promessas milagrosas. O que tem de guru no marketing, mostrando o resultado lá da QIFI, da Hero Spark, mostrando o resultado lá na tela, mas quanto ele investiu de tráfego para aquilo? E os colaboradores? E o dinheiro que está indo embora? Então, realmente, o lucro é bem diferente da questão do faturamento. E isso é uma coisa que você deixa muito claro para o seu cliente, né? Ó, não adianta olhar para o lucro. É lucro, faturamento, caixa, inadimplência, fluxo de caixa. Todas essas coisas que as pessoas que não gostam de lidar com dinheiro não querem nem saber, né? Elas olham só para uma métrica e deixam todo o resto ali às cegas. Assim, eu costumo dizer que o dinheiro que tu não tem são os números que tu não olha. Então, se tu não parar para analisar, se tu ficar com aquilo de não quero olhar pro dinheiro, ele não vai chegar mesmo. Porque se tu não analisar aquilo ali, às vezes é um pequeno detalhe. Às vezes é um fornecedor que tu tem que reparcelar para não ter que pagar tudo ali, para não interferir no teu fluxo de caixa. Às vezes é um vencimento de um cliente que tu tem que renegociar, né? Às vezes, inclusive, eu indico para os meus clientes o quê? Não receber via Pix, por exemplo. Olha só. Eu indico para todos os meus clientes que são prestadores de serviço receber via boleto, porque o Pix o cliente paga a hora que ele quer, ele não paga juros. Então, assim, se tu cobra por boleto, tem um vencimento, tem juros a partir daquele vencimento e aquele atraso. Então, a pessoa que está do outro lado, ela se obriga a pagar dentro do prazo. Então, assim, tem algumas coisinhas que são muito simples no dia a dia, mas que fazem uma diferença gigantesca no teu negócio. Qual que é o caminho para a gente solucionar esses sintomas? O estresse, não ter tempo para ficar com os filhos. Não ter tempo para a família, né? Então, assim, para solucionar isso, você precisa olhar para os números. Então, se você está despreocupada com a rotina financeira, se você sabe que tem alguém olhando para isso, você não vai precisar olhar, você consegue pensar na estratégia, né? Então, uma das metodologias que a gente usa com os clientes é, toda sexta-feira, a gente envia um relatório da próxima semana, né? A gente faz pagamento toda segunda-feira. Então, assim, na sexta, a gente já antecipou o que vai acontecer na semana seguinte. Então, a pessoa não precisa, o meu cliente, ele não precisa se preocupar. Será que eu tenho que pagar? Será que está atrasado? Porque a gente oficializa com ele. Na segunda-feira, a gente faz os pagamentos da semana seguinte inteira. Então, ele passa o resto da semana super tranquilo. Porque a gente vai informando ele o que está acontecendo no negócio dele. Todo final de mês a gente faz o fechamento da empresa e agenda uma reunião para mostrar os números. Então, normalmente ali perto do dia 10, a gente se reúne com os nossos clientes para mostrar o que aconteceu no mês anterior e qual a previsão dos próximos meses. Então, através dessa reunião, a gente consegue dizer, então, para a empresária, para o empresário, que a gente tem que aumentar a meta tal mês, a gente tem que reduzir um
custo tal mês, talvez a gente tenha que renegociar com algum fornecedor nesse período, para que a gente consiga te deixar também, enquanto empresário, enquanto empresária, tranquila em relação a isso. Então, não precisa mais dormir pensando, tem que negociar com o fornecedor, tem que cobrar tal cliente que está inadimplente. Então, tudo isso a Favo faz. Nossa, que libertação. Só de ouvir você falar, eu consigo sentir essa liberdade, porque é a questão do controle. O dinheiro, a gente tem que ter domínio sobre ele, né? Sobre o controle, a gente fala muito aqui no Clube Mulher de Negócios, que nós mulheres, a gente tende a ser mais controladora. Quando a gente é uma mulher de negócios, a gente lidera. Isso não é bom para o nosso equilíbrio de energia feminina e masculina. Mas o dinheiro, ou você controla ele, ou ele vai te controlar. Escolha onde você quer estar. E todo esse processo que você faz com o seu cliente, muitas vezes as pessoas têm medo de contratar uma gestão financeira terceirizada e vai perder o controle das suas finanças. Na verdade, ao contrário, você vai estar tendo domínio sobre o seu dinheiro, ele vai parar de ter domínio na sua vida, causando esses sintomas que a gente falou, de não ter tempo para ficar com a família, não tirar férias, estressada, tá sobrecarregada, trabalhando mais do que antes, não é mesmo? Então, a gente consegue ver que é uma questão muito geral, muito 360 na vida da pessoa. Dinheiro é emocional, ele pega no psicológico, vai fazer com que a gente trabalhe muito mais. Inclusive, se você não for olhar, o que a gente está vendo aqui se você não olha para as finanças, você vai trabalhar muito mais, ficar escravo do trabalho, sendo que você poderia estar olhando para outras questões ali, simples, como você falou, que podem realmente mudar a saúde da sua família, da sua empresa, né? Saúde financeira, a sua qualidade de vida. O que eu digo é que ninguém empreende porque ama empreender. Não, sempre tem uma necessidade, normalmente essa necessidade é pessoal. Só que se tu está desorganizada, se tu está nessa bagunça, como é muito popular acontecer, a intenção real ela fica de lado. Então, tudo que tu planejou fazer, que era o motivo de tu estar empreendendo, ele não acontece. Passou a ser mais um problema, mais uma demanda. Então, a estruturação do teu negócio, ela é essencial para que tu consiga ter evolução, paz de espírito, tempo com a família, tempo de qualidade, cuidar da tua saúde. Crescimento sustentável. Super. Isso é possível. Super possível. E o que eu canso de ver é empreendedoras que têm medo de delegar e às vezes não é falta de dinheiro, é desorganização. Então, elas não estão organizadas, elas não têm tempo, não conseguem delegar, não têm tempo para nada e elas começam a adoecer. É muito comum. E aí não tem tempo de ir no médico, não tem tempo para nada, não dorme bem. Tudo isso porque tentou deixar de lado a visão do financeiro. Exatamente. E, Andrei, vamos falar de uma dor muito grande, porque eu vejo que empresárias, empreendedores desorganizados acabam culpando a inadimplência. A inadimplência é o grande vilão, não é mesmo? Só que ela não está fazendo arroz, feijão bem feito e aí culpa a inadimplência. Como que o seu serviço ajuda a inadimplência dentro de um negócio? Então, a gente faz um acompanhamento desde a emissão das cobranças. Então, assim, primeiro, para a cliente negociar, né, fez uma venda, a gente também vai olhar para o fluxo de caixa. Qual é o dia do mês que a gente precisa receber aquele dinheiro? Né? Então, se a gente tem conta para pagar no dia 20, a gente tem que receber esse dinheiro antes do dia 20. Então, a gente primeiro começa do começo, do básico, né? Então, a gente olha para o fluxo de caixa e negocia vencimento. A partir daí, a gente faz o acompanhamento para que todos os nossos... o cliente do nosso cliente faça o pagamento. E a gente faz um acompanhamento real mesmo, semanal, de entrar em contato com a pessoa que não pagou, de procurar. E, inclusive, se não pagar, a gente protesta o boleto, por isso que eu indico sempre receber por boleto. Obviamente, tem alguns negócios que é por cartão de crédito. E a gente também, se for recorrência, a Favo também fica ligada se a pessoa teve limite lá para poder fazer o pagamento do cartão, né? Então, todo esse processo, esse passo a passo de análise de número, de análise de entrada de dinheiro, de análise de inadimplência e gestão da inadimplência, a gente faz o acompanhamento semanal e para alguns clientes até diário. Perfeito. Isso é tão necessário para não desgastar a relação do especialista com o seu cliente e você ter um bom acompanhamento com uma pessoa que tem uma linguagem adequada para que todo o processo ocorra, não é mesmo? Perfeito. A gente atendeu o ano passado muitas psicólogas, clínicas, fotógrafas.
que justamente por serem menores, Profissionais liberais. Profissionais que estão liberais. prosperando no digital. e não tinham assim esse contato, não queriam ter esse contato de cobrar o cliente, fica chato, quebra a relação. Então a gente consegue fazer esse trabalho para tu não te indispor também. Às vezes é um contrato muito bom que tu não pode perder e fica chato tu ficar cobrando a pessoa que atrasou. Então, para facilitar, para tirar também de ti isso, aconteceu muitas vezes da gente, ó, o teu cliente não está respondendo. A gente comunica o empreendedor, ó, teu cliente não está respondendo. E ele não precisava de chegar para o cliente dele e dizer, ele só diz assim, ó, meu financeiro está tentando falar contigo. Já resolvia. Né? Então, isso acontece com muita frequência e é muito satisfatório ver que a gente consegue alavancar o resultado, mesmo de clientes menores, porque quanto menor o cliente, maior é a diferença, porque cada centavo conta. Perfeito. Incrível. Olha só que paz de espírito, já tá sentindo essa good vibes rolando aqui, de você tirar dos seus ombros toda essa preocupação, esse desgaste, essa insegurança. E a gente fala muito aqui que não adianta você ser próspero, a gente tem que ser anti-escassez. E tudo isso dá gatilho de escassez na empreendedora. Então, o cliente que não pagou no dia, ela já começa a surtar, começa a dar gatilho de ansiedade, meu filho, a escola do filho, não sei o quê, né? Tudo Sempre isso. rola isso. Então, assim, você tá fazendo uma coisa errada aí. Se você tá passando por isso, você não precisava estar passando por isso. Você tem uma equipe que pode fazer isso por você. E custa muito barato perto da dor de cabeça que você tá gastando em torno disso, não é mesmo? Não, total, total. E assim, é interessante porque normalmente quando chega para nós, fica assustada porque, nossa, achei que fosse muito mais caro. Porque tem aquela comparação com o CLT, Sim. né? Então, assim, o CLT, além de tudo, né? Além de todo o custo que tu tem com imposto, com benefício, porque, né, vale transporte, vale refeição, 13º, férias, além de todo esse custo, ainda tem treinamento, ainda tem o maquinário, porque tu tem que fornecer material de do trabalho, né? Então, quando chega para nós, fica assim, só isso? E pode começar amanhã, Uhum. né? Então, assim, o nosso trabalho é, obviamente, na nossa equipe a gente tem só pessoas qualificadas, pessoas que, além de já ter experiência, passaram por um processo de treinamento de qualidade, então já está dentro do nosso padrão, isso é uma coisa que a gente preza muito, mas principalmente a nossa ideia é ajudar empreendedores, porque o resultado dos nossos empreendedores, dos nossos clientes, é o nosso resultado. Perfeito. É o case de sucesso de vocês. É o nosso sucesso. Perfeito. É interessante demais essa questão, porque quando a gente fala da diferença de um vínculo trabalhista com um contrato de prestação de serviço, é incrível, porque você vai ter o controle das suas finanças, você vai ter uma equipe sênior para te ajudar, você vai ter mais tempo, a quantidade de benefícios é incrível. E por isso que o negócio só cresce quando tem esse cuidado, realmente olhando para os números do seu negócio, que é o mais importante. Mas, Andri, conta para mim, você é uma mulher de negócios e você se desenvolve bastante também. Como que você enxerga o papel do desenvolvimento pessoal na questão da relação com o dinheiro para mulheres de negócio? Nossa, essencial. Essencial, assim. Não tem como tu desenvolver sem olhar para isso. Não tem como tu não desenvolver pessoalmente e desenvolver a tua empresa. Não tem como, porque a empresa é um reflexo de quem tu é. Então, assim, se tu não quer... Se tu é uma pessoa que não tem rotina, se tu é uma pessoa que não procura melhorar, educar, fazer curso, tá no meio de pessoas interessantes e que vão te abrir portas, a tua empresa é um reflexo disso, né? Então, se a gente não priorizar o que é importante para nós, a empresa não vai fluir também. Então, tá sempre muito ligado, assim. Eu acho incrível porque vem várias mulheres de negócio aqui nesse MDN Cast, sentam nessa cadeira e a gente faz essa pergunta: qual o papel do desenvolvimento pessoal para a carreira, para a empresa? E mulheres de vários nichos, tá? Todas elas falam que é essencial para a gente poder crescer. E a gente sabe porque a gente precisa se desenvolver muito e a gente se desenvolve para isso, investe nisso e volta. É um investimento irrisório, né? Perto do que a gente tem. Então é muito legal ver você, que é uma mulher de finanças, dos números, tá falando para a gente dessa questão do desenvolvimento pessoal, da necessidade. Então você, mulher de negócios, que ainda tem essa crença de que não investe em nada, fica esperta, porque acaba que você atrai o cliente que você é. Então, você provavelmente vai ter problema de cliente que fala assim, achei caro. E se você tá tendo esse problema, é sinal que você não investe no seu negócio, você não se valoriza e você não valoriza o trabalho da outra, que é o que a gente fala aqui no Clube Mulher de Negócios. A gente trabalha com ambiência, networking em alto nível, e isso é sobre uma honrar o trabalho da outra. Então, aqui não é... Eu falo que isso é importante falar.
Clube de negócios não é feira do rolo, não é um grupo de mulheres que estão desesperadas, uma querendo vender para outra. São mulheres que são especialistas na sua área, que querem se conectar, valorizam o desenvolvimento, sabem cobrar pelo seu, sabem quanto é valioso o seu trabalho e estão ali dispostas a crescer juntas. E claro que esse ambiente rico vai ter parcerias incríveis e a gente só vai crescendo porque a ambiência molda os nossos resultados também. A gente precisa de referência e essa ambiência rica faz com que a gente se sinta mais segura para evoluir, assim como uma consultoria financeira, uma gestão financeira vai fazer com que o seu negócio cresça com mais segurança e mais tranquilidade. Paola, minha avó dizia assim, ó: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então, quanto maior for a tua comunidade, quanto mais pessoas bem-sucedidas tu conviver, com pessoas que sejam prósperas, que pensem no crescimento, tu vai se tornar a próxima pessoa nesse nível, né? Então, é essencial, como tu falou, essencial que a gente conviva com esse tipo de pessoa, com as pessoas que pensam em crescer, com as pessoas que olham para frente, que não fiquem só reclamando, né? Isso faz total diferença, principalmente se tu quer empreender. Para evolução pessoal é incrível, só que se tu quer empreender e ficar só numa caixinha, não vai funcionar. Perfeito. Dá para ver, me conectando com você e conhecendo mais profundamente o seu negócio, dá para ver que você trabalha muito a questão da mentalidade próspera no seu negócio, porque tem muitos empresários, eu já vi, tá? Isso eu já vi no mercado, profissionais das finanças que eles são os próprios escassos, eles estão sempre cortando o cafezinho, tem essa questão, até na questão de investimento, né? Vamos cortar o cafezinho para investir. E aí a gente tem que entender muito bem essa questão da mentalidade, né? Senão também vira um gatilho de escassez na nossa vida. Então, quando a gente fala de dinheiro, entra essa questão do desenvolvimento pessoal para a gente poder lidar com ele de uma forma que seja realmente útil na nossa vida e não que vai ser um problema, uma dor, enfim, ou que a gente vai ser um robô que vai ficar sempre contando tudo, né? Isso eu tô falando na questão pessoal, mas a gente não tem como a empreendedora, a profissional liberal, o profissional digital não levar essas crenças pessoais para o seu negócio. Afinal, a gente estava falando sobre a questão de ser um espelho, não é mesmo? Perfeito. E sabe que eu não tenho isso, assim. Eu não trago para os meus clientes, vamos cortar tudo. Não existe. Inclusive, vou trazer um case aqui. Na última reunião agora de janeiro, estava apresentando o ano para um dos nossos clientes e eles distribuíram para a equipe 30% do lucro. Foi mais de R$400 mil de bonificação que eles forneceram para a equipe. Uau! Como benefício mesmo, né? Pelo resultado do ano e tal. Então, poderia chegar e dizer, olha, vocês estão gastando R$400 mil em bonificação, sem necessidade. Só que não. Você entende a necessidade. É justamente a empresa estar naquele patamar porque a equipe fez aquilo, né? Claro que vai ter alguns pontos que a gente vai ajustar, de repente deixar alguns valores fixos, porque esse é o meu trabalho, né? Sinalizar para o gestor, para o dono da empresa, aonde a gente pode melhorar. Mas quando a gente vê que ele investe e ele tem de volta, a gente, obviamente, dentro da organização, quer que ele invista mais para o dinheiro voltar. Então, o nosso papel aqui é esse, não é cortar nada, né? É organizar para que a empresa possa crescer de uma forma saudável. Perfeito. Eu vejo que essa diferença da mentalidade de escassez é sempre a mentalidade de poupar e economizar e a mentalidade próspera é a mentalidade de investir. Quais investimentos eu vou fazer para que meu negócio cresça com mais tranquilidade e prospere com facilidade, né? Então, é importante ter com a gente profissionais que pensam como nós. Então, se você quer prosperar com leveza, se você enxerga esse mundo de esperança, né? Porque tem pessoas que olham tudo com problema, é calamidade, sensacionalismo, e isso adoece. A desorganização adoece, o estresse adoece, a gente já quase adoeceu, a gente adoeceu. A gente pagou o preço de adoecer, eu sei que muitas mulheres, 90% já pagaram, e não precisa ser assim. Então, a gente aprende com várias mestres agora nas finanças, do comportamento, dos negócios, que não precisa ser assim, mulher de negócios. Você não está sozinha, existem profissionais que podem te ajudar e você pode prosperar com mais leveza e ter tudo o que você merece. Você merece um negócio sólido, que tenha previsibilidade, que tenha tranquilidade e que você tenha uma equipe que você possa ter resultado e que possa fazer isso tudo com muita maestria para você conseguir crescer, não é mesmo? É isso aí. Andrico, fala pra gente, qual que é a importância da ambiência do networking para o seu negócio? Nossa, muito importante, muito importante. A empreendedora que ela fica só na caixinha, dentro do nicho dela, falando com as mesmas pessoas, ela não cresce.
E uma empresa estagnada, ela tá morrendo, né? A gente falou disso hoje. Então, assim, se tu não conviver com outras pessoas de outros nichos, tu precisa ter a troca. É essencial que tu tenha troca, né? Então, assim, mesmo que tu vá num evento, mesmo que tu participe de masterclass, mesmo que tu participe de uma mastermind, tu precisa se movimentar. Então, assim, a ambiência faz toda a diferença. E às vezes, numa conversa, num almoço, num café, te dá um clique que pode virar todo o jogo. E aí é rápido. Muito rápido. A gente estava falando aqui nos bastidores como esses movimentos fazem que o resultado aconteça. Primeiro a gente está ali gestando a ideia, né? Quero ter uma sócia, quero ter um negócio novo, quero aumentar meu ecossistema, quero ter uma equipe interna, quero terceirizar. Primeiro a gente gesta essa ideia e depois a gente entra em movimento para que o universo conecte a gente com essas pessoas que são esses portais para que tudo aconteça e se materialize. Então, primeiro tem que ter a clareza e depois tem que ter o movimento. Sem ele, isso não vem. E o networking vem disso, né? A gente fala muito disso aqui no clube. Nós somos um clube de desenvolvimento, de network, de ambiência, de mentalidade. A gente acredita que desenvolvimento gera crescimento e a gente está aqui para acelerar negócios e desenvolver mulheres. A Andrea é uma dessas mulheres de negócio que ela está aqui com a gente hoje. Tá sendo incrível compartilhar toda essa história com você, Andri. Compartilha com as mulheres de negócio o seu Instagram para que elas possam te seguir e aprender mais sobre esse universo. Então, segue a Favo lá, Favo Gestão Financeira no Instagram. E o meu perfil, Andri, com Y, .favo. Também a gente fala de negócios de leveza também. A gente consegue trazer ali no Instagram um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né? Descomplicar também, facilitar. E a gente traz também feedback de cliente, como que é do outro lado, como que a gente trabalha no dia a dia de maneira descomplicada mesmo, né? Para que seja acessível para quem está do outro lado. Isso é incrível porque passa mais segurança e a empreendedora consegue enxergar como vai ser isso na vida dela, né? Como que funciona esses bastidores. É muito valioso ter essa transparência. E aí que tá a cultura da sua empresa, né? Ela já começa no Instagram, toda essa transparência para que você possa dar mais confiança para o seu cliente. Isso é incrível. Andri, conta pra gente, para finalizar aqui, como que é estar no Clube Mulher de Negócios? Ah, é muito legal. O Clube Mulher de Negócios, eu sou novata, né? Entrei faz pouco tempo, mas a gente já tem muita troca. Eu acho incrível que às vezes eu tô meio perdida, preciso de um contato de alguém, preciso de um fornecedor, e aí eu jogo ali no grupo e sempre tem alguém para ajudar. Isso é muito legal. A gente vai conhecendo. Eu conheci pessoas de outros grupos que daí eu descobri que estava no Clube de Mulheres de Negócio e parece que a gente já se conhece há muito tempo, assim. Então, ter esse contato com mulheres de outras áreas ajuda muito na minha rotina do dia a dia, perceber que são mulheres que estão no mesmo propósito que a gente, que estão engajadas no crescimento. Então, estar no clube é um grande diferencial. Que delícia ouvir isso. O clube nasceu para deixar vocês mais seguras, gerar esse conforto, esse amparo, esse fortalecimento, de ser uma família que está ali com os mesmos valores, né? O clube, ele traz essa questão dos valores e as mulheres vão se identificando com os valores, se unindo e ficar algo muito maior, né? E eu e a Ingrid, minha sócia maravilhosa que não tá aqui com a gente hoje, com certeza você está sentindo falta dela, porque ela é icônica. E a gente sempre fala dessa questão do fortalecimento. A gente tá aqui só guiando o processo. Vocês são as protagonistas dessa jornada e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Ah, muito obrigada. Andri, obrigada. Foi incrível. Adorei conhecer essa história. Eu tenho certeza que ajudou muitas mulheres de negócio em casa para trazer mais clareza. E vamos trazer mais conteúdos aqui, porque é muito útil, de extrema utilidade, extrema importância para as mulheres. Essa questão de desmistificar, de achar que dinheiro é difícil, que custa caro, que, enfim, que ela tá sozinha, que ela tem que fazer tudo sozinha. Não precisa ser assim, certo? Perfeito. É isso aí. A gente está aí para ajudar. Somos mulheres, precisamos de mais mulheres tendo o poder do dinheiro mesmo, né? Se ajudando, podendo tomar decisão, escolhendo para que lado a gente vai, mesmo que seja só quero viver de investimento, fazer meu bolinho em casa, cuidar da minha família. Então, o dinheiro ele traz isso e a gente está aqui para ajudar a crescer também e a gente acaba se fortalecendo. Perfeito. E se você é uma mulher de negócios aqui de Florianópolis ou do mundo, nós somos o Clube Mulher de Negócios, nós somos um clube híbrido, tanto online quanto presencial, e você pode se conectar com mulheres abundantes, generosas, prósperas, como a Andri. Se você quiser fazer parte, manda aqui nos comentários ou no nosso Instagram, o @Clube Mulher de Negócios, a palavra podcast, que você vai conseguir uma condição especial para fazer parte desse clube, se conectar com mulheres, estruturar o seu negócio, ter ambiência networking e uma mentalidade próspera para suportar todo esse processo de crescimento que não é fácil, mas que você não está sozinha. Andri, obrigada. Um beijo, mulher de negócios. A gente se vê no próximo episódio.